Após a execução do Obersturmbannführer Adolf Eichmann em 1962, ainda existem descendentes seus vivos em 2025. O mais conhecido é seu filho mais novo, Ricardo Eichmann, nascido em 1955 em Buenos Aires, enquanto seu pai vivia escondido na Argentina. Ao contrário do homem que organizou a deportação de milhões para a morte, Ricardo escolheu um caminho radicalmente diferente: a busca pelo conhecimento. Ele se tornou um arqueólogo respeitado, comprometido com a ciência e a memória, e rejeitou publicamente o legado de seu pai. Katrin Himmler, sobrinha neta de Heinrich Himmler, Reichsführer das SS, escolheu a palavra como ferramenta de confrontação. Escritora e pesquisadora, publicou um livro em que expõe a cumplicidade de sua família com o regime e reflete sobre a herança do mal. Em 2025, ela continua ativa em fóruns de memória e reconciliação. Rainer Höss, neto de Rudolf Höss, o infame comandante do campo de concentração de Auschwitz, fez de seu sobrenome um ato de denúncia. Após descobrir, já adulto, a verdadeira magnitude dos crimes de seu avô, rompeu com sua família e dedicou sua vida ao ativismo contra o antissemitismo, o neonazismo e a intolerância. Atualmente, ele dá palestras em escolas e participa de projetos de memória. Repensando a história pessoal. O trabalho de Katrin Himmler. Heinrich Himmler, o temido líder das SS nazistas, já estava morto há 22 anos quando sua sobrinha neta Katrin nasceu. Ela é a prova de que o mal não é herdado. Sorridente, reflexiva e próxima, Katrin se dedicou a revisitar e refletir sobre o passado de sua família. Mas aceitar o sobrenome Himmler foi um processo pessoal para Katrin. Quando criança e jovem, queria mudá-lo, mas aos poucos percebeu que o sobrenome não era um problema no nível social e que, apesar de seus medos, ninguém a julgava ou a insultava por carregá-lo. No entanto, para Katrin, não foi fácil viver com esse sobrenome, não pelo nome em si, mas pela história que o acompanhava, o que a levou já adulta a investigar o nazismo e o Holocausto, tentando reparar esse legado trágico. Ela disse: "Tenho ótimos contatos com sobreviventes ou com seus filhos, que sofreram tanto por causa dos alemães e da minha família. Perdi grande parte da vergonha que sentia ao dizer meu nome, Katrin Himmler." Após descobrir a história por trás do líder das SS, Katrin sentiu a necessidade de investigar esse assunto. Ela não conseguia continuar sua vida normalmente. Sentia-se bloqueada pelo passado familiar e revisá-lo era a única maneira de se livrar dele. De acordo com suas pesquisas, os descendentes das famílias nazistas também são afetados fisicamente pela sinistra herança. Muitos têm doenças crônicas, problemas psicológicos com álcool ou drogas, e é muito difícil ter uma vida normal. Houve anos em que passei invernos inteiros doente. Casou-se com um judeu, descendente de sobreviventes do gueto de Varsóvia, que conheceu durante suas pesquisas, muito antes de se tornarem parceiros. Para ele e sua família, o sobrenome de Katrin nunca foi um problema. Fui bem-vinda desde o início, e sua sogra me ajudou nas pesquisas, assim como fez seu próprio pai. Originalmente, Katrin faria uma tese sobre os filhos de criminosos de outras famílias que não a de Himmler, para analisar o impacto psicológico e pessoal do passado familiar. No entanto, quando apresentou a ideia na universidade, um professor recomendou que ela investigasse seu próprio passado familiar, um conselho que ela seguiu. O nascimento de seu filho também influenciou essa decisão, pois ele não carrega o infame sobrenome, mas isso motivou Katrin a resolver suas próprias dúvidas para poder responder claramente às perguntas de seu filho quando as tivesse. Grande parte de sua vida foi passada lutando contra a herança familiar, já que sua família maquiou seu passado. Somente o avô de Katrin, Gebhardt, irmão mais velho de Heinrich Himmler, sobreviveu à guerra e nunca contou nada. Após a morte de seu avô, Paula, sua avó, criou seus 4 filhos sozinha, mas também não contou nada sobre os crimes nazistas. Dizia que não soubera nada sobre as SS, e Katrin preferiu não perguntar, embora sua avó parecesse ter muito carinho por Heinrich, chamando-o de Heine. Seu avô teve uma casa expropriada e uma trabalhadora forçada. A esse respeito, Katrin disse: "Acho que meu avô era um oportunista que fazia o que podia para retribuir os favores a Heinrich.
Ele se afiliou às SS, mas acho que sem grande envolvimento. Trabalhou na radiodifusão do Reich e diria que seu principal envolvimento foi denunciar alguns trabalhadores da empresa. Daí a carta em que recomenda a Heinrich que não continue protegendo o judeu Schmidt, o que significava uma sentença de morte. Isso me mostrou como ele pensava, sua ideologia tão antissemita. Seu avô teve um fim confuso. Sim, é uma lenda. Ninguém sabe realmente o que aconteceu. O que é certo é que ele estava tentando sair de Berlim, sitiado pelos russos. Existem 3 versões de como ele morreu. Uma, que ele tinha a cápsula de cianureto na boca, tropeçou e a mordeu acidentalmente. Outra, que ele se suicidou para não ser capturado, e outra que morreu de forma anônima, como milhares de berlineses bombardeados e enterrados em qualquer lugar. Sua avó Paula guardou uma cápsula e quis usá-la anos depois, mas sua filha impediu. Sentiam que não valia a pena viver após o colapso do sistema nazista. Isso era um exemplo da ideologia nazista. Era tudo ou nada. Ou vencemos, ou a vida não vale a pena ser vivida, melhor morrer. Os nazistas não valorizavam a vida. A vida era um campo de batalha. Nascidos para lutar era sua premissa educacional. Os descendentes de líderes nazistas passaram da idolatria ao total repúdio, como os filhos de Göring, que se esterilizaram, ou Niklas Frank, filho do açougueiro da Polônia, que se masturbava todo ano em homenagem ao dia em que seu pai foi executado em Nuremberg. Segundo Katrin, não há meio termo. Ou você pesquisa e luta contra seu passado, como acontece com muitos descendentes, ou se comporta como Gudrun. Ela dizia isso em referência a Gudrun Burwitz, filha de Heinrich, e Margaret Himmler, que foi uma fervorosa ativista política de extrema-direita alemã, negacionista do Holocausto e defensora do nazismo até sua morte em 2018. A maior parte da família de Katrin rejeitou qualquer contato com Gudrun. Para Katrin, Heinrich Himmler não tinha qualquer justificação. Ela escreveu em seu ensaio que escolheu sua ideologia muito jovem e lutou e trabalhou até o fim pela Alemanha nazista. Ele estava muito ciente do que era o poder e o que significava. Parecia modesto e pouco inteligente, mas não era. Ele foi capaz de construir, de inventar as poderosas SS, um Estado dentro do Estado, uma grande família em que ele era o pai todo-poderoso que se preocupava com o bem-estar de seus membros e por isso tinha o direito de controlar tudo, até as coisas mais pessoais. Até hoje, ela ainda é perguntada o que acredita que seu tio-avô diria ou se falaria com ele hoje. A isso ela respondeu: não vale a pena falar com alguém tão fanático. Além disso, não acho que ele gostaria de me ouvir. Se Heinrich voltasse à vida e soubesse que me casei com um judeu descendente de sobreviventes do Holocausto, provavelmente ele voltaria para seu túmulo. Herdeiro silencioso. A vida de Ricardo Eichmann. No canto mais distante de um pátio pavimentado, no topo de uma colina, após 2 escadas em um castelo alemão do século XV, um jovem e bonito professor escreve um livro sobre a arqueologia iraquiana no 5º milênio antes de Cristo. Em maio deste ano, quando foi nomeado professor de arqueologia na Universidade de Tubinga, no sudoeste da Alemanha, reuniu seus alunos e lhes disse: eu sou Ricardo Eichmann. Suponho que todos conheçam o significado do nome Eichmann. Adolf Eichmann era meu pai. Se acham que isso significa que sou um nazista, é melhor irem embora agora, porque posso garantir que não sou. Durante a maior parte de sua vida, Ricardo Eichmann viveu em relativo anonimato. Eichmann é um nome muito comum na Alemanha, e poucos suspeitariam que este acadêmico de voz suave seja filho do criminoso de guerra nazista, responsável pela deportação em massa de judeus para campos de extermínio durante o Terceiro Reich. No entanto, ele não renega a história de sua família. A esse respeito, ele disse: mudar meu nome? Que sentido isso teria? Você não pode escapar de si mesmo nem do passado. Ricardo Eichmann nasceu perto de Buenos Aires em 1955. Sua mãe, Vera Eichmann, tinha 45 anos. Seu pai, Adolf Eichmann, conhecido também como Richard Clement, tinha 50 anos. Escondido dos caçadores de nazistas, Adolf Eichmann mudou seu nome, mas curiosamente nunca mudou o de sua esposa e seus 4 filhos. Isso levou à sua captura pelos serviços secretos israelenses em 1960. Ricardo tinha apenas 5 anos quando seu pai foi sequestrado.
e 7 anos quando Adolf Eichmann se tornou o primeiro e único homem a ser enforcado em Israel. Sobre isso, Ricardo contou: "Lembro que ele me pegou pela mão e me levou até a parada de ônibus. Lembro que ele me levou a uma loja de doces e me comprou chocolate. E lembro de me sentar do lado de fora na escada todas as noites pensando: quando meu pai vai voltar para casa?" Mas no mês passado, disseram a Ricardo Eichmann que ele estava errado sobre a sequência dos fatos, que ele nunca costumava se sentar esperando por seu pai fora de sua casa em Buenos Aires. Talvez ele tenha feito isso mais tarde, na Alemanha, quando seu pai foi enforcado e ele ainda alimentava a esperança de que ele voltasse. O homem que corrigiu suas lembranças de infância foi Zvi Aharoni, o agente dos serviços secretos israelenses que passou meses observando a família Eichmann em Buenos Aires antes de sequestrar Adolf Eichmann, disfarçá-lo com um uniforme de comissário de bordo e levá-lo para Israel. Já adulto, Ricardo Eichmann se encontrou com o agente do Mossad que o capturou e o levou para Israel disfarçado. Para Ricardo, foi um encontro muito emocionante, e o agente lhe perguntou se ele sentia rancor pelas suas ações, ao que o filho do genocida respondeu: "Não sinto isso. Adolf Eichmann merecia ser levado à justiça pelo que fez. Não concordo com a pena de morte, mas entendo por que ela foi aplicada naquela época." Vera Eichmann deixou seus 2 filhos mais velhos na Argentina e levou Ricardo e seu irmão mais velho de volta para a Alemanha para que recebessem educação. O dinheiro era escasso, já que a viúva de um criminoso de guerra nazista não tinha direito à pensão, então a família de Vera a ajudou financeiramente, mas emocionalmente Ricardo estava sozinho. Eu sabia que meu pai tinha morrido, mas não sabia como. Minha mãe guardava todos os recortes de jornal sobre ele debaixo do sofá. Eu me enfiava lá embaixo e os olhava. Entendia fragmentos, mas não a imagem completa. Quando perguntava para minha mãe, ela me ignorava. Era um tema tabu e continuou sendo até a morte de minha mãe. Ricardo Eichmann não compartilhou seu sofrimento com seus irmãos e se comunicou apenas com um deles. Ricardo se afastou de seus irmãos, especialmente de Horst, depois de ver suas fotos vestindo o uniforme das SS. Quando criança, ele chegou a invejar outras crianças cujos pais haviam morrido em acidentes de carro ou de doença e contou: "Uma vez na escola, a professora de história começou a falar sobre um exame que ela havia feito sobre o julgamento de Eichmann. Depois ela me chamou. Disse que não queria me ofender. Não percebeu que eu estava na sala. Lembro de ficar sempre vermelho como um tomate quando mencionavam os nazistas e as SS. No entanto, a realidade não era tão difícil de aceitar quanto não entender o que seu pai fez. Ao crescer e reconhecer a história, soube se distanciar desses fatos. Depois de conhecer a história, comentou: "Agora sei que a dor vem de não saber. Por isso, não tenho medo de enfrentar a verdade. Sempre quis saber. Fui ver as ordens de deportação, escritas em preto e branco que meu pai havia assinado. Nunca quis que ninguém dissesse que eu não acreditava no que ele fez." Ricardo Eichmann também foi contatado por grupos neonazistas e de extrema-direita que queriam integrá-lo ou usá-lo como estratégia de propaganda para recrutar seguidores. Chegaram a dizer-lhe que o nazismo estava no sangue. Embora os tenha rejeitado categoricamente, ele também não queria se tornar um símbolo do revisionismo nazista, nem quer que escrevam histórias ou façam filmes emocionantes sobre ele e sua história. Seria um ultraje aos 6 milhões de mortos tentar despertar compaixão por mim, disse a esse respeito, embora reconheça que sua história de vida é, em grande parte, um exemplo dos pecados do pai que recaem sobre o filho. Um exemplo dessas consequências foi quando Ricardo queria ser piloto, mas interrompeu sua formação durante uma simulação de ataque químico quando foi pedido aos pilotos em treinamento que entrassem nas câmaras Eichmann. Ricardo Eichmann abandonou o treinamento e começou seus estudos de arqueologia. Escolheu uma carreira que usa objetos e artefatos antigos para dar sentido ao passado, e argumenta: "Talvez se Eichmann estivesse em prisão perpétua, poderíamos usá-lo para entender melhor a mentalidade dos nazistas, como e por que cometeram esses horrores. Mas Ricardo Eichmann não quer viver no passado. Ele trabalhou duro consigo mesmo. Doeu-lhe saber que seu pai foi um criminoso nazista e ele seguiu com sua vida, dedicando-se à sua carreira e aos seus 2 filhos.
Ele disse que só fala de seu pai quando o entrevistam. Eu tinha deixado meu pai de lado. Já o tinha superado psicologicamente, mas então vocês, os jornalistas, vieram e trouxeram de volta o fantasma de meu pai. E agora eu tenho que lidar com ele novamente. Talvez esse seja o meu destino. Durante muitos anos, Ricardo Eichmann ficou em silêncio sobre o passado. Decidiu que, se os jornalistas quisessem saber sobre ele, teriam que segui-lo, investigá-lo e julgá-lo pelas suas ações, não pelas de seu pai. Mas à medida que os pedidos de entrevistas começaram a chover, ele se abriu. Não tinha e não tenho nada a esconder. Os jornalistas são meus psicólogos, mas principalmente faço isso pelos meus filhos. Se eu falar sobre Eichmann, meu pai, talvez eles não perguntem sobre Eichmann, o avô deles. Rainer Höss, o descendente de nazistas adotado por uma vítima de seu avô. Outro dos descendentes dos nazistas, e cuja bondade foi colocada em dúvida, é Rainer Höss, neto de Rudolf Höss, tenente-coronel da SS e diretor do campo de concentração e extermínio de Auschwitz. Rainer, nascido em 1965, é filho de Hans-Jürgen Höss, mas nunca conheceu seu avô Rudolf, que foi executado em Auschwitz em 1947, 18 anos antes de seu nascimento. Quando tinha 15 anos, descobriu a história de seu avô na escola, lendo sobre o Holocausto e o nazismo, e decidiu fugir de casa, cortando todos os laços com sua família. No entanto, retomou o contato com sua mãe quando ela se divorciou de seu pai em 1983. Rainer tem uma vida dedicada a estudar e divulgar sobre o Holocausto e os crimes dos nazistas, e uma vida pessoal muito conturbada. Tornou-se pai aos 17 anos e teve 4 filhos. Mais tarde, já adulto, foi adotado por uma sobrevivente de Auschwitz. Mais de uma vez perguntaram a Rainer, que sempre foi muito aberto sobre sua família, o que ele pensa sobre seu avô. Ele costuma responder: antes de ser enforcado, meu avô escreveu para minha avó dizendo que ela deveria mudar seu sobrenome. Tanto minha avó quanto meu pai negavam completamente seus crimes, por isso recusaram-se terminantemente a mudar seus nomes. Höss continuará a ser Höss, dizia minha avó. Decidi que, se eu mantivesse o sobrenome, isso me permitiria fazer minha parte para me arrepender em nome de meu avô. Claro que não é tão simples. Você sempre deve ter cuidado com tudo o que diz, porque as pessoas estão julgando você. Às vezes as pessoas me amaldiçoam na internet, e os neonazistas sempre tentam entrar em contato comigo. No fim das contas, o nome Höss está ligado a Auschwitz, onde milhões de pessoas foram assassinadas. Depois que seus pais se divorciaram, Rainer começou a buscar documentos históricos nos arquivos alemães para encontrar a verdadeira história de seu avô. Trabalhou junto com o Instituto de História Contemporânea e conseguiu apropriar-se dos direitos sobre o arquivo de seu avô após uma pesquisa em Mauthausen e Buchenwald. Participou do documentário Os Filhos de Hitler e entrou em contato com vítimas e sobreviventes do Holocausto. A partir dos arquivos familiares e do conhecimento pessoal, testemunha sobre a vida privada que seu avô levava e explica aos jovens que visita em escolas como interpretar isso no contexto atual. Também utilizou isso para escrever seu próprio livro, A Herança do Comandante, sobre ser parte de uma família terrível. Ao longo de sua vida, fez várias visitas pessoais a Auschwitz, a primeira em 2009. Durante as visitas, conversa com os visitantes e responde às perguntas das pessoas. Ele declarou que mataria seu próprio avô se tivesse a oportunidade de encontrá-lo. No verão de 2013, durante uma de suas visitas, Rainer conheceu Eva Moses Kor, uma das jovens sobreviventes de Auschwitz, que foi torturada por Rudolf Höss. Eva iniciou uma conversa com Rainer, a quem considerou extremamente inteligente, e um ano após o encontro, como um gesto de misericórdia, decidiu adotá-lo. Eva tinha 80 anos e Rainer quase 50. Juntos, continuaram trabalhando na associação de Eva, chamada Velas, que se dedica a reunir sobreviventes dos experimentos médicos de Auschwitz para manter vivas suas histórias. No entanto, Rainer também encontrou críticos, especialmente na imprensa israelense, que o acusou de se aproveitar de sua história pessoal e dos reconhecimentos recebidos para ganhar dinheiro, ao mesmo tempo em que uma investigação o implicou como suspeito de vender lembranças e artefatos
pertencentes à sua família, no mercado ilegal de memorabilia nazista. Redenção sob suspeita. A curiosa história de Matthias Göring. Se o marechal de campo Hermann Göring, comandante da Força Aérea Nazista e braço direito de Hitler, soubesse como vive hoje seu descendente Matthias Göring, certamente se reviraria no túmulo. Matthias é um parente distante do famoso nazista, pois seu bisavô era irmão do avô de Göring, e após revisar sua história pessoal, decidiu converter-se ao judaísmo. Hermann Göring foi um piloto condecorado da Primeira Guerra Mundial, ajudou Hitler a conquistar o coração das massas, liderou o Partido Nazista até a tomada do poder em 1933, fundou a Gestapo e foi um dos arquitetos da solução final. Com a aproximação do fim da Segunda Guerra Mundial, foi destituído de seu cargo após um confronto com Hitler, preso após a guerra e condenado à morte nos julgamentos de Nuremberg. No entanto, nunca prestou contas perante a justiça. Suicidou-se em sua cela. 55 anos depois, no ano 2000, a situação de Matthias era desesperadora. Sua clínica de fisioterapia havia declarado falência. Ele havia perdido sua casa e sua esposa o havia deixado, levando consigo seu filho. Deprimido e desesperado, Matthias rezou a Deus, cuja existência ele até então negara. Segundo ele disse: "Se existes, preciso de ajuda agora. Não em alguns dias ou semanas, agora mesmo. Não sei o que fazer." Foi a primeira vez na vida que ele rezou. Matthias está convencido de que sua oração foi ouvida. Minutos depois, o telefone tocou. Era alguém para quem ele havia trabalhado em Zurique. Disse que precisava de ajuda para instalar um equipamento de fisioterapia e Matthias partiu imediatamente. Chegou à entrevista tremendo pelo milagre que acreditava ter vivido e começou a trabalhar na manhã seguinte. Göring não acredita em coincidências. Começou imediatamente a ler a Bíblia e matriculou-se em aulas de teologia para aprofundar seus conhecimentos bíblicos. 2 anos e meio depois, recebeu um segundo sinal. Matthias acordou ao amanhecer e, segundo seu próprio relato, ouviu a voz de Deus. Ele contou: "Não era a primeira vez que achava que Deus falava comigo. Ele me disse que queria que eu guardasse os muros de Jerusalém. Fiquei muito surpreso com o que ele disse. Depois encontrei a passagem na Bíblia. O impressionante é que naquele momento eu nunca havia lido essas passagens." Göring diz que começou a chorar quando a voz de Deus pediu que ele rezasse pelo povo escolhido. Naquele momento, soube que deveria viajar para Israel. Tinha medo, pois sua educação enraizada na herança nacional socialista o havia mantido muito distante do judaísmo. Em uma entrevista ele disse: "Na minha família todos aprendemos a odiá-los, não a amá-los. Crescemos acreditando que Israel e o povo judeu eram os culpados pelo fato de nossa família não ter dinheiro. Quando éramos crianças e queríamos brinquedos novos, nossos pais diziam que todo o dinheiro ia para pagar o povo judeu." Em agosto de 2005, Göring fez sua primeira visita a Israel. Durante 2 semanas, viajou pelo país e entrou em contato com o rabino Haim Bashar, que ajuda vítimas do terrorismo árabe. Sua segunda visita ocorreu quando ele já estava completamente apaixonado pela nação que vive em Sião. Então, decidiu converter-se ao judaísmo e viver como um israelense nacionalista, afastado de suas raízes germânicas. Questionado pela imprensa israelense, Matthias declarou: "Não me sinto culpado pela minha família. Meu nome é apenas um nome. Não fiz nada, mas acredito que Deus está aproveitando esta oportunidade para usar meu nome. Um nome que causou tanta dor para mudar algo nos corações das pessoas." No entanto, essa decisão o levou a afastar-se de sua família. Seus irmãos acreditam que ele é louco ou que sofre de algum tipo de delírio místico. Matthias Göring usa uma grande kippá de crochê, mesmo na Suíça. Reza várias vezes ao dia, observa algumas leis de kashrut e celebra o Shabat. Também começou a celebrar as festas judaicas. Como toda pessoa que retorna à fé, Göring também se queixa de que os israelenses deveriam estar mais conectados às suas raízes. Disse a jornalistas israelenses: "Gostaria que os judeus tivessem tanta fé quanto eu. Se conseguir, depois de 44 anos odiando o povo judeu, mudar completamente minha maneira de ser, qualquer um pode fazer o mesmo. É preciso sentir no coração o que está escrito na Torá." E em outra entrevista acrescentou: "Disse a Deus que se ele me ajudasse, faria tudo o que ele mandasse. Então meu coração mudou.
Já não sou a mesma pessoa de antes. Acredito que se houvesse mais pessoas como eu, haveria menos problemas. Neste artigo, publicado no principal jornal israelense Yediot Aharonot, Goering declarou: "Antes eu me sentia amaldiçoado pelo meu nome, agora sinto-me abençoado." Voltar a Auschwitz. A jornada pessoal de Kai, neto de Rudolf Höss. Rainer não é o único descendente deixado pelo sinistro comandante de Auschwitz. Kai estava na aula de história da sexta série quando o professor mencionou um nome que chamou sua atenção: Rudolf Höss, o homem encarregado de supervisionar o maior centro de concentração e extermínio da Segunda Guerra Mundial, tinha o mesmo sobrenome que ele. Isso despertou a curiosidade do jovem, pois não era comum ver seu sobrenome escrito exatamente como aparecia em sua certidão de nascimento. Mas o que o jovem jamais esperava era que sua perspicácia o levaria a descobrir o mais terrível dos segredos familiares. Rudolf Höss, o brutal nazista, era seu avô. Kai acabara de descobrir que era descendente direto do principal arquiteto do massacre, que aniquilou mais de 1.130.000 judeus somente em Auschwitz, o campo comandado por Rudolf. Para ele, foi impactante e inacreditável. Sentiu que era uma maldição ter tal monstro como avô. Hoje, após uma vida que o levou de ambicioso gerente de hotel a pastor evangélico em sua Alemanha natal, Kai Höss relembra como essa revelação durante a adolescência mudou sua vida. Kai teve uma boa infância, brincando no grande quintal da casa de seus pais, e conta que nunca houve qualquer menção ao fascismo ou à ideologia nazista em seu lar. Ele recorda: "Na verdade, meu pai sempre foi muito gentil, uma pessoa muito quieta. Você tinha que se esforçar bastante para arrancar um sorriso ou um sim ou não dele. Ele fazia uma boa combinação com sua mãe, que ele descreveu como muito empreendedora, sempre mantendo boas aparências no vilarejo, um lugar pequeno." Kai acredita que foi justamente por conta da natureza silenciosa de seu pai, Hans-Jürgen Höss, que ele nunca soube de seu passado nem ouviu nada sobre sua infância vivendo ao lado de um centro de extermínio como Auschwitz. Na verdade, durante o Holocausto, o pai de Kai tinha apenas 6 ou 7 anos de idade. Sobre isso, Kai contou: "Acho que só uma vez o ouvi dizer que se lembrava de quando o tio Heine, isto é, Heinrich Himmler, comandante das forças nazistas, veio de Berlim trazer-lhe brinquedos no Natal. Isso também demonstra a proximidade entre as famílias das SS. As poucas menções que Hans fazia ao avô de Kai tendiam a descrever um pai presente e carinhoso. Por isso, Kai jamais imaginaria o que descobriria ao ler a cópia das memórias de seu avô que sua mãe guardava em casa. Sua vida mudou para sempre ao ler sobre os crimes de seu avô. Meu coração se partiu quando li seus depoimentos e as coisas que ele dizia de maneira tão fria e clínica", recorda. "Fui invadido por emoções como vergonha, culpa e incredulidade. Foi difícil para mim processar que eu estava relacionado a alguém que fez algo assim, ainda mais numa idade já difícil como a adolescência. Como se a confusão não fosse suficiente na jovem vida de Kai, logo após descobrir a verdade sobre sua família, seus pais decidiram se divorciar. Foi um divórcio muito complicado, com ordens de restrição e todos os dramas associados. Esse passado conturbado, somado a uma promissora carreira na indústria hoteleira, manteve Kai afastado da Alemanha por mais de 30 anos. Ele se casou, viajou pelo mundo e morou nos Estados Unidos por alguns anos, sempre evitando voltar para um lar que já não existia. Segundo ele, isso tinha a ver com o divórcio dos meus pais e a falta de um lar. Muitas coisas foram destruídas e o relacionamento com minha mãe era muito difícil. Eu não queria trazer minha família para essa dinâmica familiar quebrada." Durante esses 30 anos, Kai nunca falou com seu pai. Após o divórcio, seu pai simplesmente desapareceu. O motivo foi que ele traiu sua mãe, mantendo um relacionamento paralelo. Até que um dia seu telefone tocou de um número desconhecido e, ao atender, ele reconheceu a voz de seu pai do outro lado da linha. Kai diz que, apesar de ter sido difícil descobrir tudo o que havia acontecido durante todos esses anos, ouvir novamente a voz de seu pai foi uma oportunidade que ele quis aproveitar. Buscando enfrentar seu passado, Kai e seu pai Hans-Jürgen Höss, então com 87 anos, decidiram participar do documentário A Sombra do Comandante e contar sua história.
No longa-metragem, que estreou no Festival de Cinema de Sedona, os dois Hus enfrentam o trauma intergeracional causado pelos atos de Rudolf ao conhecerem uma das sobreviventes de Auschwitz. Sobre esse momento, Kai recorda: "O que mais me tocou, o que emocionou meu coração, foi conhecer essa mulher de 90 anos que sofreu no campo de concentração, vê-la sentada em nossa casa, tomando um café conosco e sorrindo. Perceber que a reconciliação, a compreensão, o perdão e o amor são possíveis." Para o documentário, Kai e Hans visitaram Auschwitz, uma viagem impregnada de dor, choro e reconhecimento do horror causado por Rudolf ao povo judeu. Kai diz que já conversou com seus dois filhos de 12 e 7 anos sobre os crimes de seu avô e espera manter essa conversa aberta no futuro, pois acredita que é importante manter viva a experiência do Holocausto para que nunca mais se repita. O fim da história. Os descendentes de Hitler e seu pacto secreto. Quando Adolf Hitler morreu em 1945 em seu bunker em Berlim, não deixou descendência direta. No entanto, ele tinha uma família que carregou aquele sobrenome maldito, manchado pela história e assombrado pelos pesadelos de toda uma geração. Hitler tinha um meio-irmão chamado Alois, como seu pai, que se casou com uma irlandesa chamada Brigid. Eles se conheceram em Dublin e se mudaram juntos para a Inglaterra, onde alugaram uma casa na região de Toxteth, em Liverpool. Lá, tiveram um filho, William Patrick, e Alois Hitler decidiu viajar sozinho para a Alemanha para retomar o trabalho no setor de navalhas. Na Alemanha, ainda casado com Brigitte, Alois contraiu novo matrimônio com outra mulher, com quem teve outro filho, Heinz Hitler. Alois Jr. era um bígamo e alcoólatra inveterado. Batia na esposa e no filho e gostava de agir acima de sua posição social. Ambos tinham a astúcia necessária para sair ilesos de situações potencialmente desastrosas. Alois conseguiu proteger sua reputação profissional apesar dos recorrentes escândalos amorosos, evitou a prisão por bigamia e sobreviveu relativamente ileso à queda do Terceiro Reich liderado por seu irmão. Contudo, foram seus filhos, os sobrinhos de Hitler, que continuaram a carregar o sobrenome do Führer, mas não o seu legado. O mais conhecido foi William Patrick Hitler, particularmente odiado por Adolf. William nasceu em Liverpool, em 1911, fruto do casamento de Alois Jr. e Brigitte. Nos anos 1930, Willie decidiu aventurar-se por novas terras. Deixou sua cidade natal e a família e mudou-se para a Alemanha em busca de trabalho. Ingressou no Partido Nacional Socialista e imediatamente conseguiu emprego em um banco em Berlim. Contudo, nunca foi feliz lá. Seu tio, que o desprezava e o chamava de meu sobrinho repugnante, jamais o ajudou a conseguir uma posição melhor. Por isso, decidiu fugir da Alemanha e mudou-se para Nova York. Assim que chegou aos Estados Unidos, o sobrinho de Hitler alistou-se na Marinha e lutou na Segunda Guerra Mundial contra os alemães liderados por seu próprio tio. Após a guerra, casou-se com Phyllis, uma alemã 12 anos mais jovem que ele. Com ela teve 4 filhos: Alexander, Louis, Howard e Brian. Estes são conhecidos como os sobrinhos netos de Hitler. No entanto, eles constantemente evitaram a vida pública e suas vidas sempre foram um mistério. Não é para menos. Carregar o sangue do genocida mais infame da história da humanidade não é tarefa fácil. Na verdade, William Patrick decidiu mudar seu sobrenome de Hitler para Stuart Houston, a fim de afastar seus herdeiros do legado nazista. Durante décadas, historiadores, jornalistas e pesquisadores perseguiram os herdeiros de William Patrick, mas eles conseguiram manter sua privacidade, pelo menos até que um jornalista conseguisse localizar Alexander, o único que decidiu quebrar o silêncio. O jornalista Gardner iniciou sua investigação depois que uma fonte próxima à família revelou que os sobrinhos netos de Hitler haviam feito um pacto para não ter filhos, a fim de não perpetuar o sangue do Führer. A ideia de que o mal pudesse ser uma questão genética fascinou Gardner, que moveu céus e terras para entrevistar um dos filhos de William Patrick. Alexander sempre viveu no anonimato, usando um nome que não recordava o passado sombrio de seu tio-avô. Aparentemente, nada o liga a Adolf Hitler, e ele também não deseja que haja ligação. No entanto, Alexander Stuart Houston, de 68 anos, foi localizado por uma equipe jornalística em uma pequena cidade chamada Patchogue,
em Long Island. Ele é o mais velho dos descendentes do criminoso nazista. Quando nasceu, seus pais lhe deram Adolf como segundo nome, mas hoje ele não aparece em nenhum documento oficial. Para conseguir conversar com Alexander, o jornalista não começou falando sobre Hitler, mas disse que queria discutir a política alemã contemporânea, ao que o sobrinho neto de Hitler aceitou. Na varanda de sua casa, Alexander, depois de décadas de silêncio absoluto, finalmente concordou em trocar algumas palavras. Seus irmãos Brian e Louis vivem próximos a ele, a algumas casas de distância, mas não querem ter contato com a imprensa. Howard, o mais novo, morreu em um acidente. A entrevista foi breve, e Alexander declarou que gostava de Angela Merkel, então chanceler da Alemanha. Achava-a uma pessoa inteligente e boa, e disse que tinha seu apoio pessoal. Por outro lado, criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamando-o de mentiroso. Quando lhe perguntaram se gostava do estilo de liderança de Trump, respondeu: "É a última pessoa que eu diria que admiro. Definitivamente não é um dos meus favoritos. Não gosto de mentirosos." Alexander nunca respondeu sobre o suposto pacto entre ele e seus irmãos para terminar a linhagem de Hitler, embora, mesmo tendo se casado, não tenha tido filhos, e não haja registros que indiquem que seus irmãos tenham constituído família. Os sobrinhos netos de Hitler não ostentam nem escondem com vergonha profunda sua história, mas optaram pelo sacrifício. Essa escolha, no entanto, não foi fácil. Viver com a decisão de não dar continuidade à família, de não poder se redimir através das gerações futuras, foi mais um peso que esses descendentes tiveram que carregar. Apesar disso, mantiveram seu compromisso, vendo nele a única maneira de se libertarem da sombra de Hitler. Por negócios e prazer, os bangalôs da família Bremer. Les Roth está localizado na parte sul da cidade costeira de Denia, salpicada de enseadas de águas transparentes que contrastam com uma paisagem agreste e rochosa. Esta zona do município abriga algumas das vilas mais luxuosas de toda a costa alicantina e é perfeita para um eremita ou fugitivo. A dispersão das casas permite o precioso anonimato. Foi para desfrutar dessas vantagens que o oficial da SS Gerhard Bremer, na década de 1950, fundou alguns apartamentos em seu nome e escolheu este canto do mapa para se retirar pacificamente após os brutais crimes cometidos a serviço do regime nazista. Bremer participou da invasão da Polônia, dos Balcãs e da França e liderou a tomada de Mariupol, o que lhe valeu a condecoração com a Cruz de Cavaleiro por Adolf Hitler. Ainda hoje, seus apartamentos continuam de pé e fazem parte do acervo familiar herdado por seus esquivos descendentes que conseguiram manter o anonimato. Quem forneceu informações sobre o caráter macabro dos descendentes de Bremer foram os vizinhos de Denia, que os sofreram pelo menos até a década de 1980. Carla Gomes, atual administradora do bairro onde estão localizados os bangalôs de Bremer, lembra que seu pai odiava os alemães. Meu pai apresentava denúncias por irregularidades arquitetônicas, por construir sem licença e coisas assim, por ameaças, enfim, havia de tudo. Ela também lembra que a família Bremer ameaçava os vizinhos, aproveitando a ditadura de Francisco Franco. Nós tínhamos o camping e sempre queríamos silêncio, mas lá eles faziam festas. Nós protestávamos e então eles nos ameaçavam. "Você não é ninguém", nos diziam. Eles mandavam aqui porque Franco estava no poder. O ditador espanhol havia concedido a Bremer uma concessão de 100 anos para usufruir de todo o terreno que margeava o mar, onde também existia um cais privado. Segundo o relato de Carla, os Bremer tinha barcos e 2 torres de vigilância que protegiam o complexo, e à noite desembarcavam alemães fugitivos que eram refugiados ali, e ninguém podia entrar. Éramos jovens e às vezes nos infiltrávamos, mas nos recebiam com pedradas. Homens, mulheres e crianças alemãs nos diziam: "É proibido entrar", e nós respondíamos que o mar é de todos. O negócio do nazista que se tornou empresário era próspero e notório. Seus chalés estavam sempre lotados. Bremer, que havia se refugiado na Espanha com sua esposa e seu filho Gerd, organizava festas e proporcionava um espaço de opulência para nazistas refugiados, nobres ligados ao fascismo e pessoas próximas a Franco. O negócio ia tão bem que ele conseguiu contratar uma banda em tempo integral, bem como uma equipe de cozinha.
Quanto ao que acontecia atrás daqueles muros, o atual prefeito de Dénia lembra de ter visto objetos de memorabilia nazista, artefatos, bandeiras e algumas fotografias de Hitler com Bremer, além de outros destacados líderes nazistas. O local era um pequeno santuário. No entanto, o que mais lhe chamou a atenção foi que, mesmo após a morte de Franco, as festas de opulência fascista continuaram em plena democracia. O lamentável é que, morto o ditador, a banda continuou indo por mais 4 ou 5 anos, recordava o prefeito. Embora hoje a família Bremer tenha se desfazido dos apartamentos de verão em Dénia desde 1989, ano da morte de Gerhard, eles permaneceram nas mãos de seu filho Gerd, atualmente conhecido como Gerardo. O único herdeiro vivo do oficial da SS vendeu-os há alguns anos, mas ainda vive em Dénia, o que motivou a imprensa a procurá-lo. Durante um tempo, Bremer manteve uma cervejaria alemã no centro da cidade, mas também abandonou esse ramo e o local agora é um restaurante mexicano. Embora a história do local não seja particularmente interessante, esse detalhe permitiu aos jornalistas espanhóis localizar o herdeiro vivo do brutal nazista por meio de seu telefone. No entanto, Gerardo Bremer não pôde ser encontrado. Ele não atendeu às ligações da imprensa, nem respondeu às mensagens enviadas, e ainda se afastou do bairro onde vivia para não se cruzar com nenhum curioso interessado em investigar sobre sua família, seu passado ou seu estilo de vida. Seus vizinhos, no entanto, disseram que o homem estava muito bem integrado à comunidade de Dénia, que não demonstrava nenhum comportamento estranho e que jamais o teriam associado ao filho de um assassino macabro. O candidato. A história de José Antônio Cast, candidato à presidência e filho de um soldado nazista. José Antônio Cast é um conhecido político chileno que ganhou fama internacional quando se candidatou à presidência do país latino-americano em 2021, obtendo 44% dos votos no segundo turno, quando perdeu para Gabriel Boric, atual presidente do Chile. Sempre se soube que Cast, de 59 anos, tinha ascendência alemã e, embora seja representante da direita, nenhum chileno imaginava que ele fosse, na verdade, filho de um nazista condenado. Isso foi descoberto através de uma investigação jornalística, já que, diante das primeiras insinuações sobre essa possibilidade, Cast negou publicamente que seu pai, Michael Cast, tivesse participado da Segunda Guerra Mundial. No entanto, o governo alemão desmentiu-o. Em resposta a um pedido de informação pública feito por jornalistas chilenos, autoridades alemãs confirmaram que um documento de identidade nos arquivos federais do país mostra que um jovem de 18 anos chamado Michael Cast ingressou no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP, em setembro de 1942, no auge da guerra de Hitler contra a União Soviética. Embora naquele momento os arquivos federais não pudessem confirmar se Cast era o pai do candidato presidencial, a data e o local de nascimento indicados no cartão coincidiam com os do pai de Cast, que faleceu em 2014. Uma cópia do cartão de identidade, identificada com o número de membro 9.271.831, havia sido previamente publicada nas redes sociais no dia 1º de dezembro pelo jornalista chileno Maurício Weibel. O que lançou uma sombra de dúvida sobre essa história foi o fato de ela ter vindo à tona durante a campanha presidencial de Cast, o que fez com que a denúncia entrasse no terreno da disputa política. Enquanto os apoiadores de Boric acusavam o candidato da direita de querer infiltrar o Chile com o nazismo, Cast negava a suposta história falsa sobre seu pai, embora exaltasse outros ditadores como Pinochet. José Antônio Cast é um católico romano fervoroso, pai de 9 filhos, e possui profundos laços familiares e políticos com a ditadura militar do general Augusto Pinochet, que chegou ao poder após um golpe de Estado em 1973 e deixou mais de 3.200 mortos e 1.162 desaparecidos. Seu irmão, Miguel Cast Rist, atuou como presidente do Banco Central durante a ditadura de Pinochet. Se estivesse vivo, teria votado em mim, disse Cast sobre Pinochet durante a campanha de 2017, na qual obteve apenas 8% dos votos. Apesar de sua inclinação direitista,
Cast conseguiu ganhar o apoio de eleitores da classe média, preocupados com a possibilidade de Boric perturbar 3 décadas de estabilidade econômica e política que fizeram do Chile a inveja de muitos países da América Latina. Por isso, quando veio à tona a notícia sobre a ligação de seu pai com o nazismo, Cast voltou a rejeitá-la com raiva, negando que Michael tivesse sido um apoiador do movimento nazista e o descrevendo, em vez disso, como um conscrito forçado do exército alemão. Ele declarou: quando há uma guerra e o alistamento militar é obrigatório, um jovem de 17 ou 18 anos não tem a opção de dizer «não vou», porque seria submetido à corte marcial e fuzilado no dia seguinte. Não há provas de que o pai de Cast tenha participado de atrocidades de guerra como a tentativa de extermínio dos judeus europeus. No entanto, embora o serviço militar fosse obrigatório, a filiação ao partido nazista era voluntária. Ainda assim, Michael Cast foi um nazista fervoroso. A partir de 1944, Michael Cast combateu as tropas americanas nas proximidades de Trento, na Itália. Após a rendição alemã, Cast entregou-se às tropas aliadas, mas alguns dias depois conseguiu escapar pulando do 2º andar da escola onde estava preso. Ele conseguiu atravessar os Alpes, escondendo-se durante o dia e caminhando cerca de 30 quilômetros todas as noites, até chegar à sua cidade natal, Oberstaufen, na Baviera. Lá, conheceu Maria Crescencia Olga Hist, com quem se casou naquele mesmo ano. 2 de seus filhos, Michael e Bárbara, nasceram na Alemanha ocupada, antes de a família emigrar progressivamente para a América do Sul. Após uma breve estadia na Argentina, Michael Cast conseguiu se estabelecer em Paine, ao sul de Santiago do Chile, onde trabalhou como pequeno agricultor, criador de galinhas e produtor de embutidos. Em meados da década de 1950, o restante da família conseguiu emigrar para o Chile. Em 1962, abriram uma pequena loja de venda de embutidos e sanduíches chamada Bavaria, em homenagem à sua terra natal, às margens da rodovia Pan-Americana. O negócio expandiu-se rapidamente nos anos seguintes. Isso permitiu que Michael Jr., agora conhecido como Miguel, e José Antônio cursassem suas carreiras acadêmicas e se envolvessem na política chilena. Embora Miguel tenha falecido em 1983, José Antônio continua aspirando a se tornar o líder deste país latino-americano. A descendente perseguida por caçadores de nazistas, Waltraud Böser, filha do Dr. Morte. Em 2006, Waltraud Böser, uma mulher vivendo no sul do Chile, fugia da imprensa. Poucos dias antes, segundo seu testemunho, ela havia visto pela primeira vez o rosto de seu pai. Aparecia em uma fotografia no jornal. Era Aribert Heim, ex-oficial do corpo de elite nazista, as SS, e fugitivo há mais de 40 anos. Simon Wiesenthal, o famoso caçador de nazistas que sobreviveu aos campos de concentração do Terceiro Reich, o havia apelidado de Dr. Morte. A imprensa, a polícia e a Fundação Wiesenthal, criada especialmente para a perseguição de criminosos nazistas, aglomeraram-se em frente à casa de Böser, a filha, na cidade de Puerto Montt, no sul do Chile, seguindo a última pista de uma investigação que se arrastava sem sucesso há décadas. Detido e liberado ao final da Segunda Guerra Mundial, o Dr. Heim desapareceu em 1962, quando os sobreviventes do campo de concentração de Mauthausen começaram a relatar as atrocidades cometidas ali. Heim havia sido designado por várias semanas para Mauthausen, na Áustria, o campo onde o regime nazista enviava os inimigos irrecuperáveis do Terceiro Reich, principalmente prisioneiros políticos e judeus. Ele era acusado de colecionar crânios e de injetar gasolina no coração de suas vítimas. Após a guerra, os sobreviventes de Mauthausen testemunharam à polícia e à justiça sobre as atrocidades atribuídas ao Dr. Morte, embora o homem sempre tenha negado todas as acusações. Heim foi julgado à revelia na Alemanha em 1979. O ex-SS, que havia recebido a Cruz de Ferro das mãos de Hitler, havia fugido da Alemanha 17 anos antes. Foi procurado seguindo pistas falsas ou incompletas na Áustria, Suíça, Venezuela e com grande cobertura da imprensa na ilha espanhola de Ibiza em 2005. Foi nessa época, quando as esperanças de encontrar ele e outros fugitivos nazistas começavam a desaparecer, que surgiu a pista da filha no Chile.
O diretor do Centro Wiesenthal em Israel, Efraim Zuroff, viajou de Jerusalém até o Chile para tentar entrevistar Waltraud pessoalmente. Ela não queria falar comigo, me pedia que a deixasse em paz, lembrou em uma entrevista à BBC. Após uma intensa perseguição, uma equipe de televisão alemã conseguiu obter declarações de Böser. Os jornalistas a bloquearam em uma rua sem saída e ali, Waltraud abaixou o vidro e disse: "Vocês podem me seguir para sempre. Nunca encontrarão meu pai, porque eu não o conheço." Era de fato Waltraud Heim. A própria Böser, que ainda hoje se recusa a falar com a imprensa, contou pela primeira vez parte de sua história à jornalista alemã Soad Mekenet e ao seu colega americano Nicholas Kulisch, coautores do livro sobre a fuga de Heim, o nazista eterno. Após 5 anos e meio de investigação, conseguiram finalmente encontrá-la, após um enorme trabalho de convencimento. Assim como outros, ela foi uma das pessoas arrastadas na busca por Heim e sentiu-se muito assediada e injustamente perseguida. Waltraud Böser nasceu em julho de 1942, no meio da Segunda Guerra Mundial, quando seus pais já estavam separados. Heim apenas assinou a certidão de nascimento. Na época em que o regime nazista expandia seu poder sobre a Europa, o doutor já trabalhava no temido campo de concentração de Mauthausen. A menina cresceu na Europa do pós-guerra, em uma cidade montanhosa da Áustria, convencida de que seu pai havia morrido. Ela esquiava desde os 5 anos de idade, era alta e atlética, e segundo os autores do livro, que conseguiram vê-la, tem grande semelhança física com seu pai. Segundo Waltraud, ela nunca conheceu seu pai, pois sua mãe lhe disse que ele havia morrido e ela acreditou. A Cruz Vermelha em Munique também confirmou essa versão. Em determinado momento, motivada por sua busca pessoal, ela visitou a casa de sua avó, mãe de Heim, que reiterou que ele estava morto, o que obviamente era mentira. Heim estava vivo e de fato viveu na Alemanha após a guerra, em um bairro muito agradável. Casou-se novamente e teve mais 2 filhos. Enquanto Aribert Heim fugia da justiça e deixava a Alemanha para sempre, sua filha mais velha se formava em química farmacêutica. Posteriormente, trabalhou em Genebra. Falava várias línguas e, graças a isso, segundo o livro, atendia clientes estrangeiros, como a atriz italiana Sophia Loren. Em Lausanne, Böser conheceu um chileno. Eles se casaram na Europa, planejaram uma viagem do Canadá, atravessando a América do Norte e finalmente chegaram ao Chile. Estabeleceram-se no Sul, onde, segundo o livro, Böser tentou aprender a língua mapuche. A vida de Waltraud era tranquila, até que os caçadores de nazistas descobriram seu paradeiro. Nesse momento, ela descobriu que tinha sido enganada. A maioria das teorias e evidências reunidas por Mekenet e Kulisch aponta que Aribert Heim escondeu-se no Egito, em um hotel da capital, Cairo, onde ninguém perguntava sobre seu passado. Ele vivia dos bens que ia perdendo à medida que era procurado. Converteu-se ao islamismo e adotou outro nome. Um dos filhos do casamento na Alemanha o visitava. Apesar disso, e do fato de que a polícia alemã interceptou os telefones da família, nunca conseguiram capturá-lo. Heim morreu de câncer no quarto onde vivia, na manhã seguinte ao encerramento dos Jogos Olímpicos de Barcelona, 1992, que ele assistiu pela televisão. Ele queria doar seu corpo para uma universidade, mas a religião muçulmana o impediu. Foi finalmente enterrado em uma vala comum, como um indigente. Ele nunca admitiu qualquer culpa. Foi apenas julgado à revelia na Alemanha e declarado culpado. Apesar do relato de Böser, os jornalistas concordam que é provável que ela tenha tido algum contato com o pai, pelo menos para conversar. No entanto, os autores do livro e os caçadores de nazistas concordam que, mesmo que tenham falado por telefone, é altamente improvável que Waltraud tenha ajudado seu pai a se esconder ou a escapar da justiça, e acreditam que ela viveu enganada durante a maior parte de sua vida. Meu avô teria atirado em mim. Jennifer Tighe, a neta nigeriana de Amon Goeth. Aos 38 anos, Jennifer Tighe, uma mulher negra alemã, descobriu que seu avô era Amon Goeth, comandante do campo de concentração de Plaszow, e figura que ficou famosa como o vilão no filme A Lista de Schindler. Com 1,80 m de altura, birracial e falante de alemão,
Jennifer Teed era notavelmente diferente dos outros estudantes da Universidade de Tel Aviv no início dos anos 90. A própria Jennifer ainda não sabia o quão diferente ela realmente era. Logo descobriria que era neta de um assassino em massa nazista. Os primeiros anos de Jennifer Teed foram duros e difíceis. Sua mãe alemã, Monica Guth, afastou-se de seu pai nigeriano quando Jennifer nasceu em 1970. Enfrentando dificuldades econômicas e sofrendo de depressão, Monica a deixou em um orfanato católico local quando ela tinha apenas 1 mês de idade. Monica e sua mãe, Ruth Irene Calder, a visitavam ocasionalmente, mas mostravam pouco afeto pela criança. As visitas diminuíram quando Jennifer foi acolhida por uma família adotiva aos 3 anos e cessaram completamente após a adoção aos 7 anos. Seus novos pais se recusaram a permitir que Monica, que vivia um casamento abusivo, arruinasse sua vida familiar. Jennifer não voltaria a ver sua mãe biológica até os 20 anos. Durante esse tempo, foi criada em um lar estável de classe média. Foi um duro golpe saber que sua mãe biológica a havia rejeitado, e ela se sentia humilhada quando outras crianças questionavam a cor de sua pele. Mas Jennifer era uma sobrevivente. Dotada de inteligência e espírito de luta e com o apoio de sua família adotiva, superou sua própria depressão aos 20 anos e estudou na Sorbonne. Sua estadia em Paris terminou inesperadamente quando um amigo israelense a convidou para passar férias na casa de seus pais. Em Israel, Jennifer rodeou-se de amigos judeus e amou cada momento de sua estadia, a ponto de não querer mais voltar. E ela não voltou. Em um episódio que ela chamou de Capricho do Destino, ela adormeceu na manhã de seu retorno e perdeu o voo. Uma coisa levou à outra, e com um namorado israelense, decidiu permanecer em Israel. Passou os 4 anos seguintes na Universidade de Tel Aviv, onde se formou em estudos do Oriente Médio e da África, além de dominar o hebraico. Claro, Jennifer conhecia a história do Holocausto e da Alemanha da primeira metade do século XX. No entanto, ela não esperava o que estava prestes a acontecer em sua vida. Quando a lista de Schindler estreou em Israel, Jennifer foi assistir ao filme com seus amigos e parceiro. Ela recorda: "Foi impactante, horrível, mas me identifiquei com a história como pessoa, não como alemã." Jennifer não fazia ideia de que o principal vilão da história, Amon Guth, o açougueiro de Plasol, estava relacionado a ela. Ela carregava o sobrenome de seus pais adotivos e não tinha motivos para suspeitar de nada. No entanto, mais de uma década depois, Jennifer Teed vivia uma vida plena e satisfatória em Hamburgo, com um marido devotado, 2 filhos pequenos e um bom emprego. Aos 38 anos, enquanto folheava uma grande biblioteca em sua cidade natal, o destino a levou a descobrir a verdade diante de seus olhos. Jennifer foi atraída por um livro vermelho fino com um título estranho. "Eu tenho que amar meu pai, não é?" Sem saber por quê, o livro chamou sua atenção. Folheando suas páginas, Jennifer encontrou a resposta. O livro havia sido coescrito pela filha de um dos assassinos mais infames da Alemanha nazista, Amon Guth, o comandante do campo de concentração de Plaszow, o mesmo vilão que tanto a havia horrorizado em A Lista de Schindler. Jennifer conferiu a biografia da autora no final do livro, e seus piores temores foram confirmados. A autora era sua mãe biológica, Monika Hertwig, filha biológica do nazista, e o livro era uma jornada pessoal para reconciliar-se com esse fato. Jennifer ficou em estado de choque. Amon Guth era seu avô, um avô que era um monstro atroz. Mais tarde, naquele mesmo dia, a televisão alemã transmitiu um documentário da PBS intitulado Herança, que apresentava Monika e Helen Jonas Rosenzweig, uma empregada judia submetida à brutalidade de Guth. Era demais para processar, e as emoções de Jennifer se bloquearam. Ela recaiu na depressão que a havia atormentado anos antes. Incapaz de enfrentar o mundo, seus amigos judeus e, acima de tudo, a si mesma, via apenas escuridão. Com o apoio de sua família, Jennifer enfrentou meses de terapia e uma profunda introspecção antes de conseguir libertar-se de seu casulo de raiva, dor e culpa. Ela decidiu visitar Plaszow, onde seu avô causou a morte de milhares de judeus. Visitou Israel e conversou com sobreviventes do Holocausto. Visitou sua mãe, de quem esteve afastada por tanto tempo, e ouviu a amarga verdade sobre sua avó, Ruth Irene Calder,
que foi amante de Goethe em sua vila em Plaszow. Ela negou constantemente as atrocidades de Goethe até seus últimos dias. Em 2013, como parte de seu processo de cura, Jennifer escreveu um livro de memórias narrando sua experiência, intitulado Meu avô teria atirado em mim, referindo-se à provável reação de Amon Goethe diante de uma mulher nigeriana. Para Jennifer, responsabilidade não é o mesmo que culpa. Embora reconheça a gravidade das ações de seus antepassados, ela compreendeu que não é culpada pelos pecados deles. Em suas memórias, ela escreve: Não existe um gene nazista. Podemos decidir por nós mesmos quem e o que queremos ser.